Oiê, eu sou a Tamires de Ogum e esse é o podcast Minas do Axé. No episódio de hoje, a nossa convidada é a Rafa de Oxum e o nosso tema é a Umbanda e o feminismo. Nós sabemos que as mulheres são a maioria dentro das correntes mediúnicas, basta olhar para tirar essa conclusão. Por que então não ocupamos mais espaços dentro da Umbanda? Já parou para pensar nisso? Vem com a gente debater esse assunto super importante. Bom, gente, hoje quem entrevista sou eu, a Tamires, porque nossa convidada, muito entre aspas, é a Rafa, que é a criadora, idealizadora e quem começou todo esse movimento que é o Minas do Axé. Então, Rafa, seja muito bem-vinda nessa posição de convidada, nessa posição de fala, e aí se apresenta um pouquinho pra gente, por favor. Oi, gente, tudo bem? Muito estranho estar nessa posição aqui, pelo amor de Deus. Vamos ver se vou me adaptar com isso, né? Muito estranho. Mas acho que chegou o momento, né, da gente ter essa conversa, né? Estamos prontos para ter essa conversa. Então, eu sou a Rafa de Oxum, eu sou umbandista, sou mulher, sou pansexual, tô nessa militância aí desde que eu me conheço por gente. E é isso, eu sou estudante de ciências biológicas e de medicina veterinária. Tenho dedicado aí a minha vida a essas pautas. E é isso. Bom, Rafa, então antes da gente entrar no tema, né, eu queria que você contasse um pouquinho então da sua trajetória dentro da Umbanda, porque, né, eu conheço você, eu sei que você está envolvida bastante nisso, mas fala um pouquinho de como tudo começou, toda a sua trajetória. Então, Tamires, eu comecei na Umbanda lá por 2009, 2010. Fui levada por uma amiga louca que trabalhava comigo num bar que já tinha essa temática aí, né, de religiões de matriz afro, em especial da Umbanda. O primeiro terreiro que eu frequentei foi o terreiro do Pai Maneco, né? Fiquei ali indo na assistência durante quase 2 anos. Sempre esperando esse momento aí de ingressar na corrente, mas nunca me senti tão corajosa, né? E quando eu senti essa coragem, não foi lá. Eu conheci o terreiro de Umbanda das Matas, que é dirigido pela Mãe Vive de Oxum. Quando eu cheguei lá, me apaixonei, né? Principalmente por ser no meio do mato. E meu coraçãozinho bateu forte. Eu falei, é aqui mesmo que eu vou, né? Pra quem não sabe, o terreiro de Umbanda das Matas não fica em Curitiba, porque terreiro bom é terreiro longe. E, né, ele fica em Morretes. E foi ali que eu iniciei minha caminhada mediúnica, bem de forma, como eu posso explicar? Bem de forma, assim, prematura, né? Eu sempre tive envolvida com religião, mas nunca me imaginei estando dentro de uma religião da forma como a Umbanda me arrebatou. Quando eu cheguei no TUM, eu fiquei lá por 5 anos, né? Fui cruzada Ogã lá, participei da hierarquia, me dediquei, assim, de forma integral. Saindo de lá, eu já conheci o Tulap, porque o Pai Caetano, hoje meu atual pai de santo, é pai de santo da Mãe Vive também. Então, já conhecia, já estava aqui sempre, né? Já era a minha casa. Só passei a chamar ele de pai, né? Já chamava de avô. E hoje é a atual casa que eu faço parte, que é onde meu ori tá plantado, onde minha fé tá morando nesse momento. Bom, Rafa, linda a tua jornada, né? E como é que foi o contato com as mulheres dentro do terreiro? No geral, assim, as mulheres das tuas irmãs de corrente, a tua mãe de santo. Bom, essa parte é uma parte muito doida, porque assim, a Umbanda, como ela é majoritariamente composta por mulheres, sempre tive muitas mulheres no meu caminho, mesmo assim. Mas de representatividade mesmo assim, comecei já com uma mãe de santo, né, com uma dirigente, que por sinal também é casada com uma mulher. Então, essas duas representatividades, não só aí da mulher em si, mas também da comunidade a qual sou inserida, que é a comunidade LGBTQIA+, sempre tive esse contato. Dentro da hierarquia também, éramos só mulheres,
no TUM. Então, era até bizarro, assim, né? A gente perceber que tinham poucos homens e quando tinha, não ficava. Então, a minha mediunidade, em geral, ali dentro do TUM, foi sempre muito cheia de mulheres. Mas isso não quer dizer que foi uma caminhada empoderada, né? Que a gente tinha consciência desse espaço que a gente ocupava ou que a gente tinha essas pautas, né? Porque eu posso dizer que ninguém nasce sabendo, né? Ninguém nasce empoderada, ninguém sabe desde sempre quais são as pautas que a gente tem que falar. Então, dentro da minha mediunidade, eu tive pouca representatividade com relação a essa pauta. Tive várias mulheres que fizeram parte do meu caminho, que madrinhas, sempre tive mulheres mesmo, assim, me direcionando. Mas quando a gente fala aí de representatividade mesmo, de ocupando esses espaços, eu tive pouquíssima. Aí cheguei no Tulap e as coisas mudaram um pouquinho, porque, né, um dirigente homem e o terreiro tem muito mais homens, né? Então aí mudou drasticamente. E aí foi que eu comecei a perceber essa discrepância, assim, né? Cadê essas mulheres aí? Mas elas tiveram, sim, um papel principal na minha vida, fundamental. Principalmente nos momentos, assim, de maior angústia. Tive mulheres porretas que me direcionaram dentro da minha fé, graças a Deus. Bom, Rafa, e você falou também, né, que você participou da hierarquia, você foi Ogã. Então, enquanto mulher, como foi pra você ser uma Ogã, ser da hierarquia dentro de um terreiro? Primeiro foi uma coisa doida, assim, porque não era uma coisa que eu me imaginava fazendo nunca e não me imagino mais, né? Então, primeiro foi uma coisa assim que foi uma coisa que eu vivi na minha vida e que foi um aprendizado gigantesco, não só no quesito mulher, mas no quesito pessoa, médium, bandista, enfim. Mas é bem insano quando a gente para pra pensar que essa coisa de engoma, né, de curimba, ela é um espaço masculino muitas vezes. Ela é um espaço que tem mulheres que nós participamos ativamente, mas que quase sempre o comando é masculino. E quando a gente fala de hierarquia também. Enquanto hierarquia, eu presenciei várias situações que a gente poderia ter feito diferente, né? Essa coisa de... por exemplo, será que nós mulheres, enquanto hierarquia, estamos preparadas para lidar com situações de assédio? Né? Será que nós temos essa pauta? Eu nunca presenciei, por exemplo, em uma situação de uma médium que precisasse levantar a blusa ou a calça, alguma coisa assim, que nós direcionássemos para uma mulher, né? Então, eu presenciei várias situações enquanto mulher dentro da hierarquia. E isso acredito que é geral para todo mundo. Essa hierarquia é uma coisa muito difícil, muito incompreendida. E assim, olha, eu tiro meu chapéu para essas mulheres que enfrentam essa batalha aí, porque eu tive a sorte, Tamires, como eu estava te falando, de ter só mulheres na hierarquia, né? Então a gente não tinha essa como é que eu posso dizer? Essa hierarquia entre hierarquias, né? Porque é isso que a gente tem quando a gente tem esse contraste. Mas quando a gente tinha contato, a gente sempre tinha essa coisa de se sentir intimidada diante de um homem que era capitão, que era ogã. A gente sempre se sente retraída de alguma forma, né? A gente tem sempre essa síndrome do não pertencimento, né? Do achar que a gente é um pouquinho menos porque somos mulheres ou porque, né, não estamos sendo assertivos o suficiente. E aí tem um ponto bem importante que quando um homem é hierarquia e exerce a sua função hierárquica de passar, né, a visão do pai de santo, da mãe de santo, enfim, de dar o recado, ele é tratado com respeito, né? Isso é incrível. E quando nós mulheres somos assertivas, passando uma ordem que muitas vezes não vem da gente, nós não somos bem vistas, né? Nós somos histéricas, nós somos grossas, né? É tanta coisa que... Então, essa foi a principal coisa. Eu acho que dentro da hierarquia da curimba, entre comandos de ponto e essas coisas assim que a gente sabe que rola também, não só com homens, mas com mulheres também, de ter essa coisa de, tipo, eu mando mais na curimba, que é uma coisa absurda, né? Que a gente não... Meu Deus, nem entendo por que isso. Também acontecia, né? Da gente ter que se impor muito mais enquanto mulher e a tabaqueira e
corimba, para que a gente seja respeitada, para que a voz seja ouvida, mas também essa parte de quando a gente dá uma ordem, o homem, capitão, o homem, o Gun tá falando pelo pai de santo e pela mãe de santo, a mulher não, ela tá falando por ela, né? Ela tá sendo histérica. Então acho que essa é a principal coisa assim, que eu enfrentei dentro da hierarquia, que mais me deixava enraivecida, assim, sabe? Falando sobre isso, né? De que essa mini hierarquia entre entre as próprias mulheres ali da hierarquia ou até entre os homens mesmo, você se sentiu ou você se sente representada de alguma forma dentro do terreiro? Essa coisa de representatividade é muito doida, porque, como a gente estava conversando, ser mulher, ser gay, ser lésbica, ser pansexual, não quer dizer que a gente tenha consciência do nosso lugar de fala, né? Principalmente quando a gente está falando aí de uma comunidade que nem sempre sabe de onde ela veio, quais são suas raízes, né? A gente tem uma comunidade que às vezes, eu digo na comunidade umbandista mesmo, que às vezes falta interesse da gente conhecer mais sobre a nossa história. Então, quando a gente fala de ter mulheres, eu sempre tive mulheres à minha volta, mas não fui representada, porque muitas vezes eu levantei pautas que não foram bem vistas. Poxa, mas o que você está falando de feminismo na Umbanda? Mas por que você está levantando essa pauta de que pomba gira pode usar capa? Por que você está questionando, sabe? Então, muitas vezes eu fui retalhada por mulheres. Muitas vezes essas microagressões, elas não vêm de homens. Então, essa coisa de representatividade, ela é muito importante, e eu te digo assim que hoje, dentro da Umbanda, não só na minha casa, mas na religião em geral, eu não me sinto representada. Não me sinto representada porque não sinto as minhas pautas sendo atendidas. Não sinto a minha luta sendo ouvida e, principalmente, sendo levada a sério. Porque ninguém tá brincando quando a gente fala de feminicídio. Ninguém tá brincando quando a gente fala de assédio. E às vezes parece que quando a gente levanta a voz para falar, a gente é colocado num outro lugar da Umbanda. A gente não consegue conectar a religião com a militância. Então, é bem difícil de ser representada, e quando você quer ser representatividade, são várias as tesourinhas que vêm para te aparar, né? Realmente, Rafa, esse negócio de Umbanda e feminismo é uma pauta assim que as pessoas geralmente não costumam enxergar, principalmente dentro de uma religião, e ela não só tá ligada, como ela é parte da Umbanda em si, né? Até eu queria perguntar para você sobre isso, de como que surgiu essa pauta na sua vida, como surgiu o feminismo na sua vida, até um pouco desse negócio de a comunicação dele com a Umbanda, como é na sua visão, como você acha que também é no âmbito geral para todas as mulheres. Você pode falar um pouquinho sobre isso? Com certeza. Bom, primeiro é importante falar aí, me colocar no meu lugar, né, de fala, que falo como uma mulher branca, né, cis, e faço parte da comunidade LGBT. Então, falo pela minha vivência sempre, isso é bem importante, gosto de frisar. O feminismo surgiu na minha vida, eu acho, desde sempre, Tamires. Mesmo que eu não compreendesse essa participação dele na minha vida, ele sempre esteve presente. Eu sou filha de mãe solo, cresci numa família recheada de mulheres que não compreendiam a magnitude que era ser mulher. E fui uma mulher muito sozinha durante muito tempo da minha vida. Então, eu, desde pequena, nunca aceitei que me domassem para que eu fosse atender padrões. Então, eu sempre fui muito arredia nesses quesitos. Então, não sabia o que era feminismo, mas entendia que eu era dona do meu corpo. O feminismo surgiu para mim, acho que mais na minha adolescência, quando eu me descobri, né? Primeiramente me descobri lésbica, não me descobri pansexual, mas enfim. Quando eu me descobri lésbica e comecei a sofrer assédios, né? A gente sabe que a mulher, quando ela tá com outra, ela é erótica, né? Ela é erotizada. E eu comecei a não concordar com aquilo, e aquilo foi modificando a minha visão, eu fui entrando dentro disso. Mas compreender o feminismo com os seus recortes, né, e com a sua
amplitude mesmo, eu fui compreender quando eu me vi envolvida em um episódio de assédio e de abuso e de pedofilia. Quando eu presenciei isso dentro da religião, eu me senti na obrigação, me senti no dever de olhar para essa pauta e de estudar ela, de me entender enquanto mulher, para que eu pudesse dar suporte para outras mulheres. E junto com esse processo, eu tive uma mentora, né? Uma não, duas, mas primeiramente uma, que foi a Dona Rosa, que é a pombagira a qual eu sirvo, que fez questão de me colocar mulheres no caminho. A gente, eu acho que só aprende com o testemunho, e isso é super importante. No começo eu sofri muito, muito, muito com as mulheres que ela me colocou no caminho. A gente nunca quer abrir os olhos e ver a tristeza que é ser mulher nesse mundo, né? Principalmente dentro da religião. Então, quando ela começou a me colocar essas mulheres no caminho, eu falei, meu Deus, eu tô mexendo num vespeiro. Eu tô entrando num negócio que eu não sei se vai ter fim. E que talvez eu nem faça diferença. Mas foi aí que o feminismo entrou na minha vida, foi através dessa mentora. E por segundo, na verdade por primeiro, porque a Dona Maria Padilha veio muito antes da Dona Rosa de conhecimento, né? Sempre teve na minha vida, em outros terreiros também. Mas por segundo, daí nessa missão veio a Dona Maria Padilha, que me mostra num cavalo homem, num médio homem, que é possível que a gente modifique padrões. E aí isso conectou a Umbanda com aquilo que eu já sentia dentro de mim, que era parte da minha vida e da minha missão. Nossa, Rafa, muito lindo isso. Até me emocionei. É muito bonito ver esse jeito de como a sororidade muda tudo na vida dos outros, principalmente das mulheres, né? E de como é importante a gente sempre ter isso na nossa vida. Falando em sororidade, Tamires, isso eu acho que é a coisa mais magnífica que a Dona Rosa talvez tenha me trazido. Porque quando a gente coloca exemplos vivos, a gente consegue visualizar, né? É tão difícil a gente aprender com a dor do outro, né? É tão difícil a gente falar, pô, mas não tá doendo em mim, por que eu tenho que me importar com isso? Então, essa sensibilidade que as pombagiras, que sempre exerceram por debaixo dos panos, atrás dos nossos olhos, essa sororidade ímpar que elas têm, trazendo isso para os olhos da gente através da mediunidade, isso é algo que, às vezes, nós mulheres fora da religião demoramos anos para compreender. E eu acho que nesse quesito eu nunca imaginei que uma religião fosse me proporcionar vivenciar essa dororidade, sabe? Essa sentir a dor da outra e entender ela dentro de mim e perceber que eu não vou ser livre enquanto todo mundo não for. Realmente, essa união é muito bonita, é muito maravilhoso o que a Umbanda pode construir, né? E ainda mais ligada com uma pauta que sempre fez parte dela. Então, Rafa, falando até sobre esse tempo todo que você está na Umbanda, de tudo que você conviveu, essas mulheres que você conheceu, você sente que teve alguma diferença ao longo do tempo por causa da pauta dentro da religião que você acabou trazendo e tudo mais? Olha, Tamires, sim. Na verdade, eu sinto que o feminismo dentro da Umbanda é um movimento crescente e urgente. Como tudo que a gente tem de militância, de organização de minorias, aí eu deixo claro que nós mulheres somos minorias porque somos massacradas, não porque somos em menor número. Né? A gente precisa entender o que é uma minoria, não é porque somos menos, é porque somos mais mortas. Né? Eu acho que houve uma grande mudança, está acontecendo uma grande mudança. Muito que silenciosa. Quando a gente agora aqui com Minas do Axé, a gente vai conversando com essas mulheres, a gente vê que é uma lá no Rio de Janeiro, é uma lá na Bahia, é uma no Paraná, é uma em Morretes. Nós estamos afastadas, mas nós estamos conectados através da religião. E muito se mudou desde então, né? A gente antes, quando a gente pegava uma literatura, se a gente vai pegar aí Rivas Neto, se a gente vai pegar... Enfim, essas literaturas eram extremamente machistas. Elas falavam de forma esdrúxula de uma mulher, sabe? A gente não tinha esse retrato sagrado que
que nos representa enquanto sacerdotisa, né? A gente não tinha essa visão. Então, eu vejo que a Umbanda caminha para uma nova era de mulheres que estão se rebelando dentro da religião. E rebelando não no sentido da raiva, da violência, não. Eu acho que a luta das mulheres é a luta que existe por mais tempo e é a luta mais com classe que se existe, né? A gente sabe muito bem como lutar, a gente sabe muito bem como se manifestar. Então, eu acho que houveram mudanças, a gente consegue hoje olhar para uma cabocla e perceber a luta dela enquanto mulher. A gente consegue hoje olhar para uma preta velha e sentir a força dela enquanto mulher negra que resistiu, que foi estuprada, que foi abusada, mas que estava lá batendo o tambor dela dentro da senzala. Então, eu acho que hoje a Umbanda se modifica através dos nossos olhos, porque nós estamos atentas, né? Nós estamos nos modificando e modificando a Umbanda, que é esse quadro lindo que a gente vai acrescentando aí agora vários símbolos do feminismo. É muito importante mesmo principalmente agora aqui no Minas, né? A gente dá esse lugar de fala para tantas mulheres diferentes, igual você falou, a gente consegue perceber o quanto a gente está conectada com outras mulheres, o quanto a nossa vivência é muito parecida com outras mulheres, o como a gente sente exatamente o que você falou, a dor das outras mulheres, que a gente pode lutar juntas, mesmo estando distantes, que é tudo um bloco só. E aí, puxando até sobre o Minas do Axé mesmo, fala um pouquinho como é que ele surgiu, me fala de onde você tirou a ideia, quais foram suas inspirações, por que só mulheres? Então, o Minas do Axé foi um grito de socorro dentro da minha vida, na verdade. Nosso terreiro, faz alguns anos, né? Faz pouco tempo, na verdade, que uns 2 ou 3 anos, que nós temos uma conferência na raiz da Umbanda. E, graças a Deus, nós temos um babalorixá que, além de não ser machista, é um aliado, né? Então, nós começamos a questionar a presença dessas mulheres enquanto palestrantes. E aí a gente percebeu, a gente começou a ver que, cadê essas mulheres? Se elas existem, elas não falam, elas não ocupam esse lugar. E aí eu falei, mas, meu Deus, espera, então eu vou procurar um livro. Não tinha livro. Aí eu fui procurar um artigo. Tinha, de candomblé, que já é uma raiz matrilinear, que já é uma tradição matriarcal, né? Principalmente na de Queto. Então, quando a gente vai olhar para esse aspecto, a gente percebe que a Umbanda some no feminismo. Ela some no matriarcado. Ela não se identifica, e aí eu olho para ela com olhos de uma religião masculina, dirigida por homens, escrita por homens. E aí a gente pode perceber inúmeras facetas que isso vai trazer, desde a deturpação da pombagira, até as histórias que são contadas por homens que são protagonizadas por mulheres, e aí o protagonismo não é tão claro, né? Então eu comecei a questionar esses espaços que nós, mulheres umbandistas, não ocupávamos. E toda vez que a gente precisava achar uma mulher para falar, a gente não conseguia. Porque a gente entrava naquela pauta de que não é porque sou mulher que consigo falar sobre isso. Então a gente percebia que, não tínhamos mulheres dirigentes que queriam falar. Por que isso? Porque se sentiam intimidadas. Porque às vezes não tinham espaço, ou porque sequer a gente se dá trabalho de procurar. Muitas vezes a gente não percebe que a gente tem que fazer a gente tem uma dívida histórica aí, né? Que a gente precisa compensar. Que quando eu vou chamar palestrantes, eu preciso equilibrar os gêneros. Então, às vezes simplesmente porque não queríamos procurar, né? Que não era o nosso caso, ou porque não encontrávamos. E aí a gente encontrava pessoas que às vezes até topavam, mas depois saíam. E aí eu percebi que a gente não tinha essas pessoas. E ao mesmo tempo eu comecei a olhar para as mulheres que eu tinha à minha volta, eu falei, mas por que vocês não estão falando? Sabe? Vocês são pessoas incríveis, olha essa vivência, olha o que você fez, olha essa tua pauta, sabe? Olha, você tá cuidando do meio ambiente, tá cuidando da Umbanda, olha, você é uma advogada feminista, que é umbandista, isso é tua pauta. Por que você não tá falando?
né? Então eu comecei a fazer isso e aí percebi também que nós não ocupávamos o espaço público, ou seja, nós não produzíamos conteúdo. A gente não estava dando a cara a tapa dentro da mídia para falar sobre Umbanda. E principalmente a gente não estava colocando o feminismo em pauta, que era aí que a gente ia encontrar a raiz do problema. Porque se a gente perceber, a raiz do problema é: um terreiro é uma microesfera que repete padrões sociais de uma sociedade que é patriarcal e machista. Então precisamos ocupar espaços. E foi aí que surgiu o Minas do Axé e foi um grito de socorro e eu falei: chega, eu posso não ver essas mulheres no topo hoje, mas eu vou plantar tâmaras. Então, eu vou dar espaço para essas mulheres, mesmo que eu passe a minha vida achando mulheres por aí. Uma hora elas vão entender o quão incríveis elas são e que esse espaço é nosso. Nossa, Rafa, maravilhoso isso, porque eu acho esse movimento do Minas do Axé incrível. Eu falo até por ter já falado, né, que ele te dá um poder assim que você nem imagina que você tem. E eu acredito que você poder fazer isso para outras mulheres é incrível. Igual eu sempre te falei, né? Você tem uma sensibilidade muito grande para lidar com as pessoas e eu acho isso muito, muito maravilhoso. Até falando sobre esses projetos de que como ajuda os outros, eu sei que você é uma mulher que não para, nunca. E eu sei que você tem outros projetos, mas você quer divulgar eles aqui? Me fala um pouquinho desses outros projetos, me fala o que você tem feito. Eu não paro nunca e, meu Deus, como sou inquieta, né? Mas, enfim, a vida é feita para ser vivida, né, minha gente? Junto com o Minas do Axé, e antes disso, como a gente teve esse despertar dentro do terreiro, enquanto coletivo sobre mulheres, aí eu digo que não fui só eu. Nós temos também mulheres dentro da nossa casa que questionaram. Junto com isso, surgiu o núcleo feminino dentro do terreiro. E aí, esse projeto ele é uma iniciativa coletiva, né? Ele é um projeto organizado, que possui um núcleo estruturante, que traz pautas dentro da religião, dentro da nossa comunidade religiosa. E aí eu aproveito para fazer esse parêntese, que é muito importante que a gente entenda que ser feminista é ser social. Quando a gente se entende enquanto feminista, a gente precisa compreender que a nossa realidade, ela é uma realidade. Uma. Que eu vivi uma vida que só eu vivi. Então, se a gente tem aí 80% de um terreiro sendo feminino, a gente pensa em quantas realidades nós vamos ter. E que se a gente tem essa militância dentro da gente, a gente precisa, enquanto religião, e aí eu não falo só como pessoa, eu falo como religião mesmo. A religião precisa falar sobre a mulher. A religião precisa falar sobre o corpo dela, sobre educação sexual, sobre comunidade LGBT, sobre aceitação. Então, essas pautas são pautas sociais, né? E aí a gente começou a falar sobre isso dentro do terreiro. E dentro dessa pandemia surgiu o núcleo feminino umbandista Dona Maria Padilha das Almas. O qual eu sou presidente agora, mas que não se centraliza em mim. É um coletivo, como eu falei, então é uma iniciativa da gente fazer material para mulheres umbandistas, para que a gente se reconheça, para que a gente entenda que a gente sofre um assédio tipificado, que nós somos uma religião que tem suas raízes, sim, matriarcais, para que a gente estude sobre a gente dentro da religião. A gente precisa olhar para a gente enquanto templo. Então, essa é uma das coisas. E, juntamente com isso, aí um pouquinho antes, surgiu o Relatos do Axé, que foi um outro projeto da pandemia, que esse projeto foi um projeto sussurrado pela minha vozinha, pela avó Catarina, que quis aproximar, e isso eu acho que foi uma coisa muito minha mesmo, assim, com ela, aproximar as vivências que a gente tinha dentro do axé e as dificuldades que a gente enfrentava dentro da nossa mediunidade e trazer eles à tona. E isso, para mim, é muito sobre representatividade também. Porque, às vezes, a gente se sente tão porcaria, né? Pra ser bem verdade. A gente se sente tão porcaria dentro da nossa mediunidade que a gente faz tanta coisa que fala, meu Deus, só eu passo por isso nesse universo, não é possível.
né? E não somos únicos, temos mediunidades individuais, né? Isso não vou nem entrar nesse mérito, mas é tão importante que a gente vivencie isso em comunidade. E foi um projeto lindo, porque no início da pandemia nós estávamos todos assim desesperados, né, com esse medo dessa falta de conexão com tudo aquilo, e o Relatos foi um suspiro para mim, porque eu conseguia olhar aquilo e cada relato de cada pessoa me trazia a energia daquilo que a pessoa viveu, sabe? E era por isso que era um relato do axé. Então eram coisas poderosas, assim. E era tudo anônimo, né? Então não tinha essa questão aí da gente colocar a vaidade onde ela não existe. Então era um projeto, e é ainda um projeto que por enquanto tá um pouquinho de lado, mas pretendo fazer algo bem legal com todos esses relatos. E é super incrível, e eu acho que a gente precisa contar as nossas histórias. A gente precisa ser dono do nosso caminho, sabe? Não só as peripécias, né? Por exemplo, hoje eu esqueci minha caixinha e ia dar consulta, como é que eu faço agora? Mas também as coisas lindas que a gente vivencia de fé, né? Os testemunhos que a gente dá de fé dentro do axé. A gente precisa colocar isso pra fora. E a gente não precisa ter formação. A gente não precisa ser escritor. E isso era o mais lindo do Relatos do Axé. Eram pessoas que que quando você lia o texto, você falava, essa pessoa ela não tem instrução alguma para estar escrevendo isso, mas você chorava. Você lia aquilo e você chorava que nem uma condenada, porque aquilo era tão puro, tão verdadeiro como a Umbanda é. Ela não exige de ninguém conhecimento, ou formação, ou diploma, ou doutorado. Ela te exige presença, te exige fé, e ela te dá o testemunho de que aquilo é real. Então, esses são os 2 projetos aí que nessa pandemia eu me iniciei. Eu acompanhei um pouquinho ali do Relatos do Axé também, e eu devo dizer que realmente foi um alívio, assim, na pandemia, poder se identificar com tantas outras pessoas e até esse universo, essa pluralidade de pessoas dentro da Umbanda. E até falando sobre isso, falando sobre essa diversidade de mulheres que existe dentro da Umbanda, que você até falou de vários tipos de comunidade, de coletivo, né? E você falou também muito sobre esse feminismo, que foi a importância dele na Umbanda, principalmente na tua visão, né? Você sendo uma mulher, sendo cis, sendo da comunidade LGBT, você acha que é importante trazer esses coletivos, como até a comunidade, até as mulheres pretas dentro da Umbanda como um protagonismo, para que essas pessoas também tenham espaço dentro do coletivo delas? Com certeza absoluta, Tamires. E assim, se a gente parar para pensar, a Umbanda ela bebeu durante muitos anos no espiritismo, que é uma religião muitas vezes de classe média alta. Então a gente teve muito essa participação de homens brancos, né? E essa coisa do doutor. Então, quando a gente para pensar que a gente precisa voltar para as nossas raízes ali, né? Que é a África, que é a ancestralidade, a gente vai trazer essas diversas pluralidades e encontrar a nossa raiz dentro da Umbanda. E quando a gente fala de coletivo, é super importante porque eu, enquanto mulher e pansexual, que sempre me relacionei na maioria das vezes com mulheres, eu te digo que dentro da minha descoberta sexual, da minha orientação sexual, eu me senti abandonada por Deus. Então, qual é a importância de um coletivo LGBT? Que também nós desenvolvemos dentro do TULAP um coletivo LGBT, né? Então, qual é a importância disso? A importância disso eu sou aceita na minha religião. Eu dou o meu testemunho de ser aceita na minha religião. Então você que está enfrentando a tua sexualidade, a tua orientação, a tua vida está confusa, Deus me odeia, você olha para mim e se sente representado. E você não tem mais medo, porque você olha para aquela representatividade e percebe, tem alguém que me ama, tem alguém que me aceita.
né? Existe uma religião no mundo que fala por mim. Então, é por isso que eu, assim, olha, se eu pudesse estampar uma frase na minha testa, seria: representatividade é tudo, tudo, tudo. Porque se eu me sinto representada, se eu me sinto pertencente, e aí essa é a grande luta da gente enquanto médico, se sentir pertencente ao axé, entender que aquilo é nosso, que aquilo é nossa raiz, essa é a importância de um coletivo. E quando a gente fala sobre mulheres pretas, e aí novamente me coloco como uma mulher branca falando, é mais importante ainda, né? Porque se a religião Umbanda bebe na matriz africana, por que é que não temos mais mulheres pretas falando sobre a Umbanda? Se nós não temos mulheres brancas, quem dirá pretas? E aí a gente precisa também perceber que, por quê? Nós aqui no Minas do Axé, com exceção da Deia, que é uma mulher negra, nós duas somos brancas. O nosso conteúdo, ele é acessível a todos, né? Acessível, que eu diga, ele vai chegar mais rápido do que o conteúdo de uma mulher preta. Porque nós vivemos numa sociedade racista. Então, é preciso que a gente saiba se colocar dentro da religião e dar esse espaço. Porque nós bebemos disso enquanto religião. Então, essas mulheres precisam falar. Esses coletivos precisam existir. E aí entra a questão social, que acho, e isso é uma impressão, uma opinião bem pessoal minha, que as mulheres pretas se sentem muito mais representadas e livres para falar dentro do candomblé, que é uma religião que é explicitamente preta, que não tem essa... Ela é uma coisa incrível, assim, eu não sei nem explicar a presença negra que aquilo tem. Então, vejo que as mulheres se sentem muito mais representadas e à vontade. Então, a gente precisa trazer isso para a Umbanda, né? A gente precisa entender que nessas similaridades nós bebemos da cultura preta, da cultura africana, e precisamos trazer essas mulheres para falar na Umbanda. E principalmente não ter medo de se espelhar nelas, né? De aprender com elas, de sentar e ouvir. Porque a gente não tem essa vivência. Então, quando a gente não tem essa vivência, a gente senta e escuta, né? Vocês vão me ouvir falando isso sempre. Gente, se a gente não sabe, se não dói na gente, pega o banquinho, senta e escuta, não dói. Então, essa é a importância. E principalmente quando a gente fala de LGBT, Tamiris, é muito importante mesmo. Não é só importante na questão de se encontrar na religião. É importante porque, para mim, esse coletivo e essa aceitação da religião salva a vida. Salva vidas de uma forma absurda. Se a gente for olhar para o suicídio na comunidade LGBTQIA+, a gente vai entender do que a gente está falando. A gente vai perceber que ter orientação, que ter algo a mais, a espiritualidade salva a vida. E a gente sabe que a gente está morrendo. A gente sabe que a gente não é visto. Então, para mim, acho que essa é a maior importância, são as importâncias e o peso da gente produzir esse conteúdo. Realmente, Rafa, representatividade é tudo nessa vida. E eu falo também como parte dessa comunidade, né, do LGBT, que eu me sinto muito segura vendo outras pessoas como eu dentro da Umbanda e sabendo que a gente aceita ali, que a gente pode ser exatamente quem a gente é. E isso é incrível, isso é maravilhoso. E sobre até essa representatividade, principalmente das mulheres pretas, eu também concordo com você. Eu acho muito estranho até de que as mulheres pretas não são, digamos, a maioria de uma corrente mediúnica, sendo que realmente a religião ela é baseada ali de uma matriz afro, e eu acho que a gente realmente tem que dar lugar para essas pessoas falarem, igual a gente está fazendo aqui, né? A gente sempre acaba dando lugar para essas pessoas falarem, pegamos nossos banquinhos, sentamos para ouvir, né? Inclusive a gente já teve alguns temas aqui que a gente escutou muita coisa incrível e maravilhosa, como até mesmo da comunidade LGBT, com a Deia. A gente também teve sobre violência de gênero, a gente teve sobre questões inclusivas, sobre assédio, né? Até meio ambiente, que é uma coisa super ligada com a Umbanda. E eu também sei que tem muito mais por trás, que a gente quer fazer muito mais coisas, mas então me fala o que você tem de expectativas aí para os próximos episódios,
Quais temas que você gostaria de abordar? O que você acha que vai trazer mais nesse movimento? Bom, Tamires, se a gente for parar para pensar, eu acho que a gente fez nessa primeira temporada um apanhado das pautas urgentes, né? Das coisas que mais estavam sufocando a gente enquanto mulher nos terreiros de Umbanda. Então, quando eu digo que foi um grito de socorro, foi um grito de socorro. Então, para a próxima temporada, a gente vai aprofundar um pouquinho mais nesse conteúdo. E aí, sinceramente, a nossa intenção aqui no Minas do Axé é a gente aprofundar essa entidade que é a Pombagira dentro da Umbanda. Que, para mim, é a entidade que mais representa o que é ser mulher nesse mundo. O que é ser marginalizada, o que é ter seu corpo padronizado, o que é ter a sua fala deturpada, o que é ser vulgarizada, sexualizada. E eu poderia continuar falando aqui pro resto da noite e a gente não ia parar nunca. Então, essa segunda temporada promete sim uma imersão nessa figura que é a Pombagira, para que a gente se compreenda enquanto história. A gente vai parar para pensar e vai olhar para nossa história e vai perceber que a mulher ela sempre esteve conectada ao sagrado. Sempre, sempre. Nós sempre tivemos a mão de erva, nós sempre tivemos o caldeirão da bruxa, nós sempre tivemos tudo o que se tinha de magia estava com a mulher. E a história da Pombagira ela vai vir de muito, muito, muito antes da gente. Então, quando a gente percebe todas essas violências que essas mulheres sofreram, e aí a gente olha para elas no astral hoje e percebe que elas trabalham, pasmem, em falanges, a gente vai entender qual é o nosso caminho. Qual é a forma que a gente vai se encontrar enquanto mulher umbandista de se dar a mão. Então, se a gente passa aí para esse quesito, a gente vai perceber que, como eu estava falando para você, as pombagiras sempre tiveram sororidade entre elas. E elas nunca tiveram padrões. Então, quando a gente aprofunda isso, a gente percebe e conhece a nossa essência, que é esse objetivo. É a gente olhar para as pautas femininas. E junto com isso também, a gente está tentando aí trazer mais mulheres pretas para falar. Quero também, acho importante que a gente traga também essa parte do candomblé que a gente ainda não trouxe, né? Que eu acho que somos do axé, então não somos só da Umbanda. Então acho importante, essa vivência vai vir pra gente também, para que a gente aprenda com elas, né? Para que a gente entenda que a gente precisa aprender sobre essa cultura que é matrilinear, que é matriarcal e que a gente consiga derrubar esse patriarcado dentro da Umbanda, minha gente. Então, acho que é isso, assim, as principais coisas que a gente está planejando são essas. E para o próximo episódio, teremos uma roda de conversa com mulheres ogãs. Eu mal posso esperar por este momento. Rafa, eu acho maravilhoso, de novo, todo esse movimento do Minas da Axé. Eu acho incrível que você, né, criou esse movimento de dar o poder de fala para as mulheres, porque fala exatamente isso, é poder. Então, a gente poder escutar pessoas que tenham vivências diferentes da gente, escutar mulheres com uma carga tão poderosa dentro delas e poder repassar isso, eu acho incrível, é maravilhoso. Não só para quem está escutando, mas para quando as pessoas falam, elas têm a consciência do que elas estão vivendo, a consciência do que elas realmente são, né? Quando a gente escuta em voz alta, o que a gente realmente sente é muito mais fácil de absorver, né? Tudo isso que está acontecendo, principalmente agora na pandemia, eu acho maravilhoso. É realmente maravilhoso e se a gente perceber, Tamires, eu acho que tem um clique que é muito importante dentro de todo esse movimento assim que surge dentro da Umbanda, não só na nossa casa, mas em várias outras, se somos maioria, ok. Se a gente se despertar, a gente está despertando 80% de uma população. A gente está olhando para uma comunidade religiosa e conscientizando ela e educando ela. Então, quando a gente olha para esse aspecto, ele é bizarro, né? Ele é bizarro porque como é que a maioria, a gente não está se estudando?
Como é que a gente não tá nessa história, meu Deus? Então, essa importância é muito grande. E a gente vai tendo esse clique que se a gente percebe, você falou, fala é poder, realmente, fala é poder. E a gente precisa se conhecer dentro da história, buscar a nossa raiz, porque estamos lá, soterradas, mas estamos. Então, a gente vai lá, acha a nossa raiz, fala sobre ela, e aí a gente percebe que se a gente conscientiza todas as mulheres, nós estamos ocupando espaço, porque somos maioria. E vai ser difícil contestar, né? Porque realmente eu acho que, igual até um vídeo que você falou, que a história da luta das mulheres é a mais longa que se conhece. E tá na hora da gente já vencer essa luta, né? Porque, pelo amor de Deus. Então, eu acho que esse movimento todo vem só agregar. Eu espero muito que essa pandemia passe logo também para que a gente possa fazer essas gravações com mais pessoas ainda, com mais mulheres ainda, pessoalmente, né? Poder fazer rodas de conversa ao vivo, isso seria maravilhoso. Enfim, Rafa, eu só tenho a te agradecer por também me deixar participar disso, né? Eu tenho só a te agradecer por criar um movimento tão bonito, de poder dar voz a tantas mulheres. E aí agora eu quero deixar então um espacinho para você poder também dar o seu recado, como sempre. E eu acho que é maravilhoso. Bom, quem agradece sou eu, né? Porque, assim, é muito estranho estar aqui do outro lado, mas eu sou palestrinha mesmo, não é mesmo? Então, falar é comigo, tenho vergonha, porém estamos aí superando, né? A gente olha, tem uma coisa que a avó sempre fala que nós somos resultado de todas as pessoas que vieram antes da gente. E também vamos ser algo para as pessoas que vão vir depois de nós. Então, eu acho que essa é a principal coisa que a gente precisa pensar enquanto mulher. Se nós sofremos todas essas violências que nós sofremos hoje, se nós somos objetificadas, se nós somos ludibriadas dentro da religião, eu acho que está na hora da gente não desejar isso para as próximas mulheres. Se a gente não consegue, talvez, fazer isso só pela gente, a gente precisa parar e pensar, não é sobre mim, é sobre todas. Então, eu acho que essa é a parte, esse é o clique mais lindo que a gente vai entender, que eu não preciso te amar. Eu não preciso ser tua amiga. Eu não preciso gostar de você ou te suportar, mas eu preciso entender a tua história. Eu preciso entender que você é mulher, que você também vive no mesmo mundo que eu e que você também sofreu opressões. E que boa parte do que você tem de atitudes que são erradas, às vezes machistas, sim, mulheres são machistas, são também reflexos de uma sociedade que te ensinou a ser assim. Então eu não pego e te condeno. Eu pego a tua mão e a gente aprende juntas. Então, é um processo doloroso? É super solitário quando a gente para pensar que muitas vezes a gente vai ser julgada, vai ser condenada. Mas se a gente parar e pensar que não é sobre a gente, toda vez que eu olho para uma preta velha no toco, eu percebo o quanto ela lutou por mim. O quanto ela levou nas costas por mim. Quantos assédios ela não teve. Quantas violências ela não sofreu. Eu olho para uma cabocla e percebo que ela pode ter sido sim forçada a se casar com um indígena que ela não queria. São todas as entidades que a gente vai olhar dentro da Umbanda. Se a gente pegar uma cigana que vem de uma comunidade que é extremamente machista, a gente vai perceber que a Umbanda tem esses estereótipos que querem ensinar alguma coisa pra gente, né? Nada na Umbanda é um ponto sem nó. Por que é que ela representa os povos que são minoritários? Porque a gente precisa olhar para eles, porque a gente precisa perceber que cada um desses povos tem uma luta. Tem uma luta. E dentro dessa luta existem mulheres. E a luta das mulheres é a luta mais longa. Então, eu acho que a gente precisa se entender enquanto mulher, ocupar esses espaços, produzir conteúdos. E assim, não tem sido uma missão muito fácil, mas tem sido uma missão muito leve, e isso é graças a vocês. Graças a vocês que se jogaram dentro do Minas do Axé sem perguntar qual era a loucura que eu estava fazendo, né? Eu posso ter idealizado, mas a gente tem que entender que enquanto mulher nós somos várias. Não só você, Tamires, não só a Deia, mas todas as mulheres que passaram por aqui me modificaram de alguma forma.
E todas essas mulheres hoje são representatividade para mim. Então, corrigindo aquela pergunta que você me fez, hoje eu me sinto representada pelas mulheres que falam aqui. Então, muito obrigada. Foi um prazer participar. Foi estranho estar do outro lado, mas tamo aí. E mulherada, bora falar desse assunto? No episódio de hoje, a nossa convidada foi a Rafa de Oxum, e o nosso tema, a Umbanda e o feminismo. Precisamos entender que as mulheres não só podem ocupar diversos espaços, como devem, principalmente dentro da Umbanda, que é composta, na sua maioria, por mulheres. Vamos nos posicionar, mulherada. Vamos ocupar lugares e nos fazer presente nessa religião tão nossa também.